MSD Preview, informação até você. Nesse programa eu falo sobre a Lei 14.010 de 2020, com o advogado Júlio César de Souza Rodrigues, ex-presidente da OAB. Se fosse você, ficava no vídeo, também conferia o outro vídeo anterior que a gente trata sobre esse assunto. Vem comigo. Doutor Júlio, essa inclusive é uma lei que ela muda os prazos para aquisição de propriedade imobiliária ou aquisição de propriedade imobiliária por uso capião. Como que fica o contexto jurídico a partir da Lei 14.010 de 2020? No artigo 10 da lei, diz lá que fica suspensos os prazos de aquisição para a propriedade imobiliária ou mobiliária, nas diversas espécies de uso capião, né? A partir da entrada em vigor da lei. Então, a lei entrou em vigor no dia 12 de junho, até dia 30 de outubro está suspenso esse período para efeito de contagem de prazo na aquisição do uso capião da espécie propriedade imobiliária ou mobiliária. Por exemplo, eu gosto muito de explicar da forma exemplar, fica mais fácil. O João está ocupando uma fazenda há 8 anos. Ele está na posse da propriedade rural e também ele está nessa propriedade como se fosse dono, ou seja, o ônibus dono. Ele está ali ocupando como se fosse proprietário daquela área, por um período de 8 anos. Para ocorrer o uso capião ordinário, a lei, é clara, fixa um prazo de 10 anos. 10 anos, ele estando na propriedade, como o proprietário fosse, ele está ali, ele pode adquirir através do uso capião ordinário, né? Pois bem, a lei ela fala aqui, é clara. Então, o período que resta a ele para completar os 10 anos, faltam 2 anos. Sim, seria 2 anos. Nesse período do dia 12 de junho a 30 de outubro, ele não vai poder computar esse prazo. Por quê? Porque o artigo 10, é claro, está suspenso o prazo. Ou seja, a pandemia interrompe o cronômetro dele. Exatamente. Agora, essa pandemia que a gente está vivendo da Covid-19, que sacudiu o mundo inteiro e mudou muita coisa, ela faz com que essa lei 14.010 seja uma super lei, né? Ela tem situações envolvendo até a Assembleia Condominial, mandato de síndico, prestação de contas do caso do mandato do síndico e da diretoria. Até nisso ela interfere também. Ela interferiu. E aqui eu quero um ponto interessantíssimo com relação a essa questão das assembleias condominiais, né? O artigo 12, ele faz aqui a referência ao seguinte: a Assembleia Condominial, inclusive para efeitos do artigo 1349 e 1350 do Código Civil, ou seja, quando o síndico fala da prestação de conta do síndico, e a respectiva votação poderão ocorrer em caráter emergencial até 30 de outubro de 2020 por meios virtuais, caso em que a manifestação de vontade de cada condômino será equiparada para todos os efeitos jurídicos à sua assinatura presencial. Então vamos para a questão prática. O que isso significa? Bom, o síndico ele tem responsabilidades, né? Então, perante os condôminos. Isso, até porque se ele não prestar contas, essa diretoria tem uma responsabilidade civil sobre ele. Exatamente. Então, por exemplo, para que não seja impedido durante esse período do marco pandêmico, a lei ela possibilitou que ele possa usar os meios virtuais, como todos estamos usando hoje, né? Então, por exemplo, ele pode realizar a assembleia pelo aplicativo do celular, pelo programa Zoom, né? Muitos estão usando, pelo Google, um programa do Google. Enfim, virtualmente, ele pode fazer a assembleia convocando virtualmente todos os condôminos. Mas não pode ser questionado por isso, de falar que a reunião dele não tem legitimidade. A lei faculta ele. Então, a lei dá essa possibilidade para ele usar esse mecanismo de comunicação moderna, através do virtualmente. Ou seja, uma reunião virtual, nesse caso, é legítima. É legítima. A ata dela é virtual também. Aí, exatamente. Você tocou num ponto crucial. E a ata? Porque a ata, geralmente, ela tem que ser escrita.
aqui ela substitui virtualmente. Por quê? Porque o programa, a Assembleia, ela será gravada. Sim. Então ali ela substitui a ata escrita. E vão mais, também a presença dos condôminos será registrada virtualmente. Então a importância do síndico é essa. Ele tem que prestar conta, ele tem que realizar essa Assembleia Condominial. Mas aí vem um outro aspecto que está no parágrafo único do artigo 12. Interessante, olha só. Não sendo possível a realização de assembleia condominial na forma prevista no caput, os mandatos de síndico vencidos a partir de 20 de março de 2020 ficam prorrogados até 30 de outubro. Mas por que? Que é aquela história do cronômetro parar igual a da pergunta anterior. Exatamente. Mas por que isso? Por quê? Pode acontecer do mandato do síndico vencer, por exemplo, aqui no dia 25 de março. E aí, como é que faz? O síndico tem que prestar conta para os condôminos, né? Então, para evitar qualquer prejuízo ao condomínio, e também tendo o síndico responsabilidade perante os condôminos, o mandato dele fica prorrogado até 30 de outubro de 2020, justamente porque ele precisa prestar conta. E também tem um outro aspecto aqui. Vamos imaginar que alguns condôminos não têm acesso à tecnologia virtual. Isso acontece. Como fica? Aqueles condôminos que não têm acesso a essa tecnologia virtual, eles não terão acesso também à prestação de conta? Não é justo. Por isso que o mandato do síndico ele é prorrogado, justamente para que todos também tenham acesso à prestação de contas. Agora, essa pandemia e todo esse novo normal, e todas essas alternativas agora, passando a ser mais utilizadas, mais, recorridas, né, como essa questão virtual, isso interfere até na questão da pensão alimentícia, por exemplo? Você está falando tanto do cronômetro parar, de algumas coisas serem revistas. O devedor de pensão alimentícia, ele passa a cumprir uma prisão domiciliar ou não? Ou isso entra naquela escala das coisas que não mudam, como o senhor falou no vídeo anterior? É uma outra novidade que veio com a lei, essa lei, a RGET, né? No artigo 15, trata justamente da questão dos devedores de pensão alimentícia. Diz aqui no artigo 15 o seguinte: até 30 de outubro... O devedor que estiver devendo nesse ano ou o devedor que já estava devendo antes? Veja, vamos ver o que a lei diz. Até 30 de outubro de 2020, a prisão civil por dívida alimentícia, prevista no artigo 528, parágrafo 3º do Código de Processo Civil, deverá ser suprida exclusivamente sob a modalidade domiciliar, sem prejuízo da exigibilidade das respectivas obrigações. Bom, o artigo 528 do Código de Processo Civil, ele trata do cumprimento de sentença, quando você já tem uma decisão judicial e que você vai exigir a executividade daquela decisão judicial para cobrar alimentos do devedor. E aqui, a lei ela é clara, essa lei 15, artigo 15, né, melhor dizendo, ela trata da questão da modalidade de prisão do devedor. Porque o devedor é o seguinte, ele é intimado para pagar o valor no prazo de 3 dias. Ou, se ele não pagar, ele poderá aqui comprovar o pagamento ou justificar a impossibilidade do não pagamento daquela dívida no prazo de 3 dias. Ele tem 3 alternativas: pagar, provar que pagou ou justificar a impossibilidade do não pagamento. Pois bem, vamos imaginar que a justificativa dele não foi aceita, o juiz não aceitou. Pois é, eu perdi o emprego durante a pandemia e não posso pagar a pensão alimentícia. Seria uma justificativa, no caso, do devedor. Tá. Que o juiz pode, inclusive, aceitar essa justificativa. Eu estou desempregado, não tenho condições, plausível a justificativa. Agora, vamos imaginar que o juiz não aceitou a justificativa do devedor. Qual é a alternativa? Aí vem o parágrafo 3º do artigo 528 do Código de Processo Civil e diz o seguinte: se o executado não pagar ou se a justificativa apresentada não for aceita, o juiz, além de mandar protestar o pronunciamento judicial, decretar-lhe-á a prisão pelo prazo de 1 a 3 meses. E aí que vem a lei.
O que vem a lei? A lei diz que nesse período aqui, na modalidade, essa prisão, nesse período pandêmico, ela só será prisão domiciliar. Ele não vai poder ficar preso, por exemplo, num presídio ou num estabelecimento penal qualquer. A prisão dele será domiciliar. Ah, mas Júlio, peraí. Vamos imaginar então que eu encontrei o devedor, onde o juiz decretou a prisão domiciliar dele e ele estava no supermercado fazendo compra. O que fazer? Basta o exequente comunicar ao seu advogado que o devedor da pensão alimentícia não está cumprindo a sua modalidade prisional domiciliarmente falando. Comunica o juiz e peça para o juiz rever ali a modalidade de prisão que foi lhe aplicada. Com relação ao direito sucessório, doutor, abertura ou fechamento de inventário, essa lei 14.010 também tem alguma relação, alguma interferência, alguma previsão? Tem sim, Danilo, tem. E é uma novidade, né? Novidade, né? Aliás, a REGET ela trouxe algumas particularidades, vamos dizer assim, diferentes, né, por causa da pandemia. O artigo 16 ele diz o seguinte: o prazo do artigo 611 do Código de Processo Civil para sucessões abertas, isso aqui tem que ser observado, a partir de 1º de fevereiro de 2020, terá seu termo inicial dilatado para 30 de outubro de 2020. Isso quer dizer o quê? O artigo 611 do Código de Processo Civil diz lá que você tem 2 meses para ajuizar a ação de inventário e partilha, após a abertura da sucessão. Mas peraí, abertura da sucessão? Sim. Quando a pessoa, ou o falecimento da pessoa, abre-se a sucessão. Então, a partir da morte da pessoa, abre-se a sucessão. Sim. Então, o Código de Processo Civil, ele prevê o prazo de 2 meses. Pois bem, vem o artigo 16 e diz o seguinte: opa, peraí, as sucessões abertas a partir de 1º de fevereiro, então vamos imaginar que houve abertura da sucessão no dia 5 de fevereiro. Qual é o prazo que os herdeiros terão para requerer a abertura do inventário em partilha? Segundo aqui o caput do artigo, será dilatado para 30 de outubro. Então começa a correr 30 de outubro, os 2 meses subsequentes. Tem uma outra novidade também. O artigo 611 do Código de Processo Civil... É como se, no caso, a Justiça estivesse acreditando que em 30 de outubro a gente começasse a ingressar oficialmente no novo normal. Enquanto isso, viveria o período pandêmico. É mais ou menos essa previsão? Então, é mais ou menos isso aí. Você tem uma dilatação do prazo dos 2 meses. Então, começa a correr a partir do dia 30 de outubro de 2020. Né? Agora, o artigo 611 também ele fala lá que o juiz ele tem que concluir o inventário nos 2 meses subsequentes, ou seja, nos 12 meses subsequentes. Isso, na realidade, não acontece. Nós sabemos, por vários motivos, infelizmente, não acontece. Seja como for, esse prazo também aqui diz o seguinte: o prazo de 12 meses, para que seja ultimado o processo de inventário e de partilha, caso iniciado antes de 1º de fevereiro de 2020, ficará suspenso a partir da entrada em vigor da lei, até 30 de outubro. Exemplo: foi ajuizada uma ação de inventário e partilha no dia 10 de novembro de 2019. Está tramitando, está contando os 12 meses que a lei prevê. Pois bem, vem aqui o parágrafo único que fala: da entrada em vigor do dia 12 de junho ao dia 30 de outubro, esse prazo não será computado para incluir nos 12 meses em que tem para concluir o inventário. Então, fica suspenso também esta modalidade de prazo no caso da conclusão do inventário em partilha. Doutor, tem algum e-mail que o pessoal pode procurar o senhor para poder esclarecer mais dúvidas sobre o RJET ou outras questões? Acredito que a Covid está mexendo em muitas situações dentro do universo jurídico e tudo muito dinâmico, né? Porque a pandemia ainda está aí em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, tem se aumentado o número de casos, em outros lugares do país caminha para a estabilização, mas provavelmente até depois da pandemia deve vir muita mudança,
por conta da mudança dos costumes das pessoas, da sociedade e até de prevenção a novas ondas, né, novos surtos. Não, tem sim. Eu vou deixar aqui no meu e-mail, é julioadv.rodrigues@gmail.com. Então, se alguma pessoa tiver alguma dúvida com relação a esta lei, a REGET, né, ou outros também questionamentos sobre a questão da pandemia, porque está realmente mexendo muito, principalmente na parte contratual, basta acessar o e-mail que a gente estará à disposição para responder qualquer tipo de indagação. Muito obrigado, foi um prazer ter o senhor aqui no MSD, uma honra e um grande abraço, viu? Eu que agradeço, Danilo, e muito obrigado pelo espaço. MSD Preview, informação até você, acompanha o nosso trabalho no www.msdia.com.br ou nas redes sociais, é só buscar no Facebook, no Instagram, MSD. Até a próxima, ficamos por aqui.